resolver bem. A ideia hoje, qual que é? Vocês tiveram o banco de dados que a gente passou nas duas últimas aulas, onde foi construído, né, com a SQL Developer, né, o banco, e quem ainda não construiu, usem o dia de hoje, além da lista que eu vou passar, para acabar de construir. A lista de exercícios que eu vou passar hoje ainda não usa o banco de dados que vocês construíram. É a primeira lista, onde você vai aprender a trabalhar só com os comandos básicos. Na próxima aula, a lista próxima precisa do banco criado perfeitamente e com dados. Que eu pedi com 5 registros em cada tabela. Tá? O que é? A gente já falou alguma coisa que é SQL nas outras aulas, então não vou parar por aqui. Eu vou falar agora dos elementos básicos. Tá? O PLSQL... Boa noite. O PLSQL, ele, como qualquer linguagem, o que ele faz? O SQL que a gente aprendeu no semestre passado, só recordando esse ponto, o SQL que nós aprendemos no semestre passado, ele é uma linguagem não procedural. Por quê? Ele não faz procedimento, ele é só uma linguagem de comandos. Você dava delete, update, podia concatenar os comandos, mas não era uma linguagem de procedimento. O PLSQL é uma linguagem de procedimento. Por quê? Você consegue ter comandos dentro da linguagem que fazem decisão, que tomam uma decisão alteram o fluxo do programa. Então, ele precisa de atributos e comparadores. Por exemplo, esses que vocês estão vendo aí, maior, menor, igual, né? São iguais a qualquer linguagem. Só vou chamar a atenção de alguns que são diferentes. Por exemplo, esse aqui não é tão comum em outras linguagens. Isso aqui é igual falar diferente. Os dois funcionam, tá? E tem um outro atributo, o igual. O igual realmente é um operador. Não atributo, desculpa, um operador, eu falei atributo, mas operador. Um operador que só testa a igualdade. Então ele testa a igualdade se A é igual a B, por exemplo. Já esse operador é um operador de atribuição, A, um valor 10. Então esses dois pontos diferencia, e são muito parecidos quando você bate o olho, né? Confunde um pouco. Mas isso é propositalmente diferente. Esse operador é de igualdade, esse operador de atribuição. Tá? São essas as poucas coisas que podem ser diferentes. Tem um outro operador, que é o operador de range, que é 2 pontos. Professor, eu não entendi. Qual que é a diferença se você escrever A igual a 10 e A 2 pontos igual a 10? Não. Aqui eu estou testando. Aqui eu estou testando. É um operador de igualdade. Esse é o professor. Agora não mais, né? Agora não mais alunos. Professor, o de baixo seria o A recebendo o valor de 10? O de baixo seria o A recebendo o valor de 10? Não, vamos lá, de novo. O que acontece? Esse aqui é um if. Então está perguntando, não está atribuindo. Tá? E esse está realmente atribuindo o valor de 10 para o A. Então, eu que apertei aqui, gente. Confirmando que o A vale 10. Não confirmando. O A podia ter 0 antes, agora vai ter 10. É um atribuidor, ele está atribuindo realmente. O A é uma variável, né? Como variável, ela recebe um valor. Então esse atributo, esse operador de atribuição, ele carrega o 10 dentro da variável. Enquanto que esse só pergunta. Essa é a diferença. Tudo bem? Tá? Então tem linguagens que é polivalente a igualdade, né? Você usa tanto para perguntar como para atribuir. Não, no PLSQL elas são diferentes. Então esses dois pontinhos grudados no igual é o que diferencia um operador do outro. Tá? Então, porque esses pontos que são os poucos diferentes, né? Asterisco para multiplicação, muitas linguagens usam, então não é diferente. E os outros operadores são muito parecidos. Exponenciação, a maioria das linguagens são iguais. De qualquer modo, essa apresentação está no diretório para vocês conferirem. Vamos falar então de variável. Já que eu falei de operadores, vou falar de variável, né? Primeira coisa do PLSQL, toda linguagem tem um procedimento quando você cria variável. Tem linguagens que inicializam automaticamente a variável. O PLSQL não inicializa. Ele atribui nulo para uma variável que você cria, desde que você não atribua valor, então ela é nula. Por quê? Aquele conceito que eu já ensinei para vocês na tabela. Porque se você coloca um valor num banco de dados, por exemplo, eu crio uma tabela aluno com nota, uma coluna nota. Se ela for inicializada com 0, 0 é nota. Por isso que nulo está dizendo que não tem nota ainda. Por isso que existe o valor, que não é um valor, porque é nulo, né? Existe o preenchimento com o nulo, o valor nulo. Porque é um valor que está dizendo para você, aquilo não tem dado. Porque uma variável numérica pode ser preenchida, você, assim, vou colocar 0 que não tem dado. Poxa, 0 é valor. Sim.
Aí o PLSQL usa esse conceito nas variáveis, porque as variáveis estão muito intimamente ligadas com a operação de banco. Tá? Então é tua obrigação inicializar a variável, principalmente quando você vai fazer um cálculo. Que uma variável é como na tabela. Uma variável com nulo ou uma coluna com nulo, num cálculo matemático, dá um resultado imprevisível. Então, principalmente no cálculo matemático. Professor, então nesse caso aí então não vai ser nem zero, é nulo mesmo. Não, quando você cria é nulo. Você pode até testar. Você tem o isNull para testar ou isNotNull. Você pode testar também. Então você pergunta se é nulo ou não. Aquele conceito, isso é para você saber que não foi carregado o valor ainda. Agora, quando você vai usar ela para um cálculo, você tem que testar isso antes, senão dá erro no cálculo. Tá? Então não é só o lado que não é automático da linguagem. Eu vou falar como é que você põe um nome numa variável ou qualquer outro identificador dentro do PLSQL. Pode ser com até 30 caracteres, o nome pode ser até longo, e sempre iniciado por letra. Não pode iniciar por número ou nome, que senão dá erro na execução. O PLSQL não é case sensitivo. Isso daí quer dizer o seguinte: para os comandos, tanto faz você escrever em minúscula como em maiúscula. É tudo igual para ele. Para os valores internos das variáveis, não. Tá? João minúsculo e João maiúsculo é diferente no valor de dentro do campo. Mas nos comandos e no nome da variável, minúsculo, maiúsculo, tanto faz. Aqui nesse slide eu estou mostrando 3 variáveis. Então vamos falar um pouquinho dessas 3, que são as mais usadas, só que tem muitas outras. Desculpa, deixa eu ver se vai ligar, acho que até. Eu dei um celular para minha filha de 7 anos. A minha mulher não liga no horário da aula, mas minha filha liga. Deixa eu até colocar no silencioso, só um minutinho, desculpa, pessoal. E ela, se o telefone escolhido da mãe, com 7 anos, ela vai pro banheiro e me telefona. Bom, já está no silencioso. O que acontece? As variáveis, varchar. Vamos falar um pouquinho dela que vale a pena. Já falamos em colunas, mas varchar 2. Esse foi um tipo especial que a Oracle criou, não é padrão SQL, tá? O padrão é char. Né? Qual é a diferença do char para o varchar? Quando eu crio varchar 10, é uma variável alfanumérica de 10 bytes. Acontece que o varchar 2 ele tem um comportamento de alocação de espaço diferente. Enquanto você não colocar valor, ele não ocupa espaço nenhum. Quando você coloca valor, ele vai ocupar exatamente o espaço do valor que você colocou. Se essa variável tiver o conteúdo não, vai ocupar 3 bytes, mesmo sendo de 10. Então, para varchar 2, o número aqui significa ela tem no máximo 10. Já char, não importa o que você colocou não, ela vai ocupar os 10 bytes. Tá? É essa a diferença. Então, e no mundo Oracle a gente praticamente usa varchar 2 direto. Para que existe char? Compatibilidade. E dá atendimento ao padrão. Number, outra variável importante, que é igual a coluna. Tem 3 formas de você escrever number. Number, que a gente chama sem precisão, e number com precisão. Number com precisão é assim, 0,2, 0,3, 0,4. É o número de casas decimais. Esse aqui é inteiro, esse é com casas decimais. E esse aqui é o natural inteiro. Tá? Ok? E tem outros tipos que você pode criar pelo usuário. O Oracle, no PLSQL, é uma linguagem que suporta orientação a objetos também. Então, suporta a criação de tipos próprios. O terceiro tipo de número ali, 8 fica para inteiro e 2 para decimal. Aqui está 10, mas tudo bem. A parte de inteiro é essa aqui e a parte de decimal é essa aqui. Então, mas são 10 no total. Não. São É 10,2. São 12 no total. Entendeu? Respondendo a tua pergunta, são 12. E não tira do outro. É 10 inteiros e 2 decimais. Queria pensar que era assim. Isso aqui é bem parecido com o COBOL. Vamos lá. Vamos falar de alguns outros importantes. Number eu já falei, varchar 2 eu falei, e tem o date. O date, ele é um campo timestamp também. Então o que acontece? Ele acumula data, não precisa falar o tamanho dele então. Só que o Oracle no campo date não tem um campo time. Então o date também tem a hora. Tá? Se você só joga a data, a hora fica com 0. Se você joga a hora, a data fica com 0. Ou jogar os dois também, você pode. Data com 0 ou no 0 mesmo? É 0, porque é um campo só, ele preenche com valor. Tá? Porque é tudo número no final para ele. Ele só 0 lá. Qual é a vantagem de ter um campo date para mim, em vez de só time e só date? Você usa da forma que você achar melhor. Varchar 2 falei, e o booleano.
é a novidade. Como vocês sabem, em tabela você não pode ter coluna booleana. Então, o truque é você usar zeros, um byte com zero para pôr 1 e 0. Já na linguagem de PLSQL, ele admite criar booleano. Essa é talvez a diferença mais sutil entre as tabelas e o PLSQL. Então, o PLSQL admite você criar uma variável booleana para colocar true ou false. Só que isso não é transportável para a tabela, tá? Só para você lembrar disso. Então, é muito comum a gente não usar nem isso. Eu, pelo menos na prática, já nem uso porque na hora que eu jogo 0,1 na tabela, tá? Se eu estou usando isso. Isso fica a cargo de vocês, não é proibição usar, só avisando que na tabela você não tem coluna booleana. Só no PLSQL que você tem variável booleana. Tirando isso, os demais tipos de dados são iguais ao da tabela. Então tem alguns exemplos ali que eu queria que vocês olhassem. Eu vou falar os 5 que está acontecendo. O primeiro, estou criando uma variável com o nome sal. Notem que em outras linguagens você está escrevendo var, né? Esse não, é só declarar. Sal, number, 15 inteiros, 2 decimais. E já estou dizendo que ela não é not null, é igual coluna de tabela. Essa variável nunca vai poder ter valor nulo. Já que ela é not null, ele me obriga a inicializar. Se ele não inicializar, dá erro na hora de execução. Então, ao mesmo tempo que eu estou dizendo que é not null, eu já estou atribuindo 0 a ela. E percebo que é aquele igual com 2 pontos, né? A segunda, meses, é a variável, que é number, um número natural, e já estou carregando o número 12 dentro dela. Carregar o número é opcional, só se você, é obrigatório se você colocar not null, que aí é uma coisa, tem que casar com a outra, né? Salário anual é uma outra variável. A diferença dessa salário anual, dessa linha, eu estou criando um inteiro, 16 inteiros e 2 decimais, para acumular o valor do salário do ano do cara. Só que ao mesmo tempo que eu estou atribuindo o valor, eu estou fazendo um cálculo. Isso é possível. Mesmo na área de declaração de variáveis, fazer cálculo. Tá? E tem o outro que é o campo hoje, que é um campo date. O campo date não fala tamanho, né? Date, ponto. Tá? E o pago, que é um booleano, e eu estou carregando o valor true. Tá? Nesse caso, o hoje está null? O hoje está null. Exatamente, está null. Está null mesmo, com certeza. Tá bom? Na verdade, sempre é null. Aí, quando você coloca not null, você se obriga a inicializar. Porque senão fica inconsistente o que você está fazendo. Então, vamos lá. Tem um outro tipo de variável, que são 2 tipos, na verdade, o type e o whole type. Que são muito versáteis, é uma sacada legal quando você programa com banco de dados. Por quê? O que você faz quando programa de banco de dados? Você mexe com tabelas. Então, o que acontece assim 90% do tempo? Muitas variáveis do seu programa de banco de dados tem que ser do mesmo tipo da tabela que você está manipulando. E o type, ele captura o tipo da tabela e cria a variável que você está pedindo. Então, é uma sacada legal da Oracle, isso é muito prático. Alguns outros bancos depois imitaram também. O que faz? Por exemplo, eu tenho lá uma tabela, vamos pensar que eu tenho a tabela empregado, que tem código, number, eu vou desenhar a tabela aqui para vocês entenderem o que acontece. Number, 10. Nome, varchar, 2 de 30. Só 2 campos aqui para começar. Tá? Aí eu tenho lá, eu comecei meu programa, um bloco anônimo, escrevo declare. Declare é obrigatório quando é um bloco anônimo. Depois tem 2 tipos de fazer PLSQL. Bloco não anônimo e bloco anônimo. Por que bloco? Porque um conjunto de comandos vira um bloco. E isso é um programa. Tá? Declare. E tem aqui depois o begin. O que vem entre o declare e o begin? As variáveis. E aqui tem um end. O que tem entre o begin e o end? O programa. Qual que é a sutileza? Você não declara a variável aqui depois do begin. Todas as variáveis têm que ser feitas antes do programa começar. Tá? Vamos lá. Aí, digamos que eu quero manipular essa tabela com esse programa. E eu quero capturar dados de lá. Então, vou ter que ter uma variável que captura código. Então, eu vou escrever aqui code v, que é a variável. Aí, já que eu vou capturar aquele valor, o que é lógico? Tem uma variável igual, number 10. Só que a sacada de você fazer isso daí é o seguinte, você escrever emp, ponto, código, percentual,
a palavra reservada type, ponto e vírgula. Gente, ponto e vírgula é direto, tá? A linguagem terminar. Qual é a sacada disso aqui? Eu escrevi mais do que number 10. Só que a vantagem é que se essa tabela amanhã mudar para number 18, automaticamente meu programa assume isso. Tá apontando, né? Está apontando. Na hora que ele executa, ele checa no banco e cria variável. O que é isso? É um programa resistente, ou melhor, flexível à mudança. Não resistente, né? Ele aceita a mudança. Então o que acontece? Você tem um programa muito mais livre de manutenção. De repente o cara falou, pô, agora eu vou ter que aumentar o number. Só aumentar de tamanho é melhor fazer assim. Então, professor, então nós falamos então para variáveis que vão mudar, assim deixar desse jeito. Na verdade é isso. Na verdade é que assim, nem todas as variáveis vão manipular as colunas de tabela, mas aquelas que manipula eu acho mais fácil. Mais fácil de criar desse jeito. E o programa fica resistente, né? Porque se o cara... O que acontece se o cara alterar para 18 e o programa ainda tiver 10? Vai dar estouro, né? Não vai caber lá dentro. De repente o cara faz manutenção, a chave ficou pequena, né? Isso é mais fácil. Então o type é para você criar. Aí eu vou escrever. Aí o que acontece aqui no meu slide? Está vendo? Esse exemplo é exatamente esse último da última linha. Eu estou criando uma variável nome da tabela igual ao campo name da tabela estudantes. Tá? Ele está linkado, como ele diz, está referenciado. O que é esse de cima? Esse de cima é diferente. Idade 1 é o number 2. E idade 2 referencia a idade 1. Então, do mesmo jeito que você referencia a tabela, você pode referenciar outra variável para criar igual. Eu acho mais confuso um pouco na hora de programar. Já que eu vou fazer variável, eu já escrevo. Agora, quando é de tabela, acho muito válido. Muito válido. Porque a tabela é uma coisa que está lá gravada, documentada, né? E é o que pode alterar. Tá bom? Aí, foi uma sacada, outra segunda sacada legal. Poxa, já que eu vou trabalhar com colunas, o que eu faço? Eu trabalho com a linha inteira da tabela. Então, novamente, eu não vou trabalhar só com o código, eu vou trabalhar com o nome também, ou vice-versa. Então, por que eu já não crio uma forma de capturar a linha inteira? Então, eu vou criar aqui uma variável registro. Esse nome é o que eu gosto de colocar, tá? Isso não tem nada que eu gosto de fazer assim. Registro emp, por exemplo. Já sei que é a linha da tabela emp. Isso aqui, tanto faz. Você pode colocar jacaré aqui, tá? Mas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que ela é uma variável que tem a estrutura inteira da tabela, porque eu coloquei whole type aqui. Antes, o outro é só type, esse é whole type. Ponto e vírgula. Eu disse o nome da tabela que eu estou imitando e a palavra whole type com percentual. O que vai ter aqui? Então, se eu quiser referenciar o nome, eu vou escrever registro emp ponto nome. E assim, tantas colunas quanto a tabela que eu imitei tiver. Tá bom? Qual é a grande vantagem? De novo, você escreve um pouquinho mais, mas o programa fica totalmente adaptável. Se o cara mudar nome, ou ainda por cima acrescentar uma coluna a mais, o teu programa assume. Então, você falou aí, por exemplo, eu posso criar registro emp, por exemplo, idade. Registro emp. Não, esse quando você usa whole type, você está imitando a linha inteira. Então, linha. Isso, é um registro mesmo, todinho. Agora, quando você usa só type, aí você imita a coluna. Tá? Então, qual é a sacada daqui? Se eu estou fazendo um programa que lê e inclui em outro lugar, se eu aumentar uma coluna, automaticamente o programa assume essa coluna. Ok? O registro aí virou um objeto. A conceito de objeto já existia. É que isso aqui está meio que embutido mesmo. A gente costuma falar, igual em linguagem C, structure. Não é structure, né? Que tem você outra estrutura. Tá? Bom, vamos tocar um pouquinho mais? Já que eu vou passar uma lista de exercícios simples aí, os programas que eu vou pedir para vocês fazerem hoje não usam ainda o banco. É para exercitar a estrutura de bloco, que é essa aqui. Então, eu vou dar o que você tem que fazer quando executa o primeiro programa na linguagem? Mostrar o resultado. Né? Então, para mostrar o resultado, vocês têm que dar um comando dentro do ambiente em Oracle que chama server out on. Se você ligar o server out on, ele mostra o resultado que você está dando display, sabe? Quando você joga um negócio de impressão. Eu vou estar abrindo aqui daqui a pouco a SQL Developer e mostrar como isso funciona. Esse exemplo, set server out on off, é como você escreve na mão. No SQL Developer tem um lugar que você aperta e liga isso já. É para ligar a saída, para você conseguir ver o que está mostrando. Digamos que eu dei um exercício que o teu objetivo
é mostrar o resultado de uma conta. Então eu vou dar um exercício lá que ainda não tem tabela, né? Isso vai ser motivo da próxima aula. Então eu vou criar aqui, eu vou falar com o programinha, o bloco anônimo, não tem nome, vocês percebam? Não tem nome do programa aqui, é anônimo. Declare begin. Declare não tem ponto. Eu vou criar um programa que faz uma conta e mostra o resultado. Então é assim, eu vou criar a variável V1 e V2. Number. Tá? E vou colocar ponto e vírgula aqui, não vou nem inicializar. Ponto e vírgula é obrigatório em todas as linhas, menos nesses lugares aqui que eu estou mostrando. Agora eu vou fazer uma conta. Vou atribuir V1 tem 10, V2, gente, eu até vou reforçar aqui, ó, é ponto, tá? Igual a 20, tá? E agora eu vou fazer a conta. Eu vou mostrar o seguinte, eu vou mostrar que V1 é igual a V1 mais V2. Qual o valor que vai ter em V1? 30, tá? Só para uma coisa mais simples assim, só para a gente exercitar a saída. Aí eu quero que você mostre isso para mim na tela, como executar esse programa. Aí você tem que usar o comando dbms, tá? dbms output ponto putline, tá? É assim mesmo, tá? Putline. A gente usa muito isso para debugar o programa quando está desenvolvendo, para mostrar valor de variável no meio, né? O que tiver entre parênteses, ele vai imprimir na tela. Qual que eu quero? Eu quero assim, valor é, fecho, a aspa, né? Dependendo como a hora que está instalado, isso pode ser aspas duplas ou simples. Eu acho que aqui deve ser simples, tá? Mas dá uma testada. Ou é uma coisa ou é outra. Isso é parâmetro de instalação. O valor é... Aí eu coloco o pipe, que são aquelas duas barrinhas, para juntar na saída o resultado, que é de V1. Tá bom? O que eu estou dizendo ali? Vai aparecer... E aí coloco end, senão o programa não executa. End, ponto e vírgula. Aí vai aparecer na tela a palavra valor é 30. Vai aparecer isso aqui. Que o dbms output só mostra uma string na tela, então eu tenho que concatenar, tá? Para você ficar sempre esse set serve ao output. Ah, o set serve ao output é para ligar essa saída, porque se você não fizer esse on, mesmo executando o programa não aparece nada. Tá? O ambiente funciona assim, tá? Eu vou depois desconectar e mostrar no SQL Developer. Bom, vamos falar um pouquinho mais. Isso aqui eu vou passar brevemente, porque vocês já programam. Então é muito parecido com qualquer linguagem. If, toda linguagem tem, né? O C, né? Ok? Que linguagem vocês estão programando atualmente? Já. Já vira o C também, né? Já. Então, assim, não é nenhuma novidade. If, then, else. A vantagem é que tem o else if. E muitas vezes quando você faz o else, você também quer fazer um outro if grudado. Qual é a diferença? Tem que ter end if, gente. E tem que ter ponto e vírgula nesse end if. Senão não termina o if. Tudo termina com ponto e vírgula, percebe? Menos o declare e o begin. Tá? O que eu estou mostrando nesse exemplo? If, a variável que se chama vNumberSeats, que é número de assentos em inglês, for menor que 50, então, then, eu vou colocar fairly small, pequeno, né? Else if. Por que else if? Porque eu estou fazendo uma outra pergunta. Caso não seja menor que 50, eu pergunto se é menor que 100. Então, eu vou jogar o valor um pouco pequeno, um pouco grande. Little bigger. Else. Por que o else não tem if? Porque é o que vai cair caso nenhuma das duas opções sejam verdadeiras. Então, lot of homes, né? Tem muitos lugares, né? Lot of homes. End if. Não esqueça do end. Case. Dependendo da linguagem isso muda, mas é aquele que é um if grandão, né? Case, testa uma variável. When o valor dela foi igual a computer science, eu atribuo um valor. Se for igual a music, atribuo o outro. Se for igual a nutrition, um outro. O else está aí,
que é aquela opção que, caso não seja nenhuma, faz o else. Tá? End, case, ponto e vírgula. Percebe? End. Sempre end. Né? Então desconfie sempre do end. Fez um comando pela SQL, tem que ter um end. Ou end case, end loop, end if. É sempre assim. Declare. Vamos fazer um loop? Como é que faz um loop? While, enquanto em inglês. Esse loop que está mostrando aí, com qualquer linguagem, eu tenho que ter um contador. Porque o loop o que é, né? É um laço. Então eu estou fazendo interações. 1, 2, 3. Para eu saber qual a interação que eu estou fazendo e inclusive controlar esse loop, eu normalmente crio um contador. Aquele vCounter é um inteiro binário, pode ser um number também. O inteiro binário assim, ele é menor de espaço do que como ele é só inteiro, ele ocupa menos espaço. Eu já inicializo ele com 1, porque eu vou contar mesmo, né? E aí eu faço enquanto o contador for menor ou igual, vocês percebem? Menor ou igual a 50, loop, laço em inglês, né? E aí vem, o que eu estou fazendo? Simplesmente mostrando o valor desse contador na tela e em seguida somando. O que acontece se eu não somar no contador? O loop fica o que a gente chama de infinito, né? Eu me lembro, quando eu programei a primeira vez que eu fui empregado no ambiente como funcionário programador, eu estava programando COBOL em mainframe, né? Tinha saído da escola, né? Aí eu me lembro que eu joguei na produção um programa com erro de laço, né? E naquela época o computador tinha pouca memória. O mainframe tinha 64 megabytes, né? E assim, o loop ficou infinito, a empresa foi pro chão. Mas quem criou esse programa, né? O cara lá que tinha começado no primeiro dia. Mas é aquela história, esqueci. Eu sabia que tinha que colocar lá, mas você esquece de incrementar, coloca o programa funcionando, né? Bom, e assim, era tão pouco recurso que o próprio ambiente de produção era ambiente de desenvolvimento. Então, já viu, né? O que esse loop faz? Então, eu somo mais um, porque se eu não somar, esse loop vai ser infinito. A cada laço ele testa de novo, quando chegar no valor maior que 50, porque enquanto for menor ou igual ele faz, quando chegar no número 51, ele sai fora no end loop. Percebe, ó, end loop lá também? Então, while, condição, loop. Condição sendo verdadeira, ele executa o que tiver dentro do laço do loop. Ok? O bom é que não tem muita novidade, né? É só a novidade é saber onde está o end, a palavrinha loop, tem linguagem que é mais simples, né? Essa é bem formal, tem que escrever loop, end loop. Nesse caso aí tem o end loop e o end também. É, o end é do begin. Então é aos pares. O begin se colocou, tem que ter end. Que aí acabou o bloco. Aí tudo que você colocar dentro, o if, end, if, loop. Então, e assim, aninhados, né? Um dentro do outro. Vamos falar de outro laço. O while é bom. O while a gente vai usar esse primeiro. Eu uso muito ele para ler uma tabela inteira enquanto não for o final dela. Enquanto, né? Agora, quando eu sei que eu tenho que fazer 50 iterações sem, o melhor laço é esse outro. O for. Por quê? Ele não precisa que você crie o contador. Ele controla o contador. Tá percebendo que é vCounter de 1 a 50, in 1, e aí tem o operador dois pontinhos, que quer dizer range. Então ele inicializa com 1 e vai até 50. Vai fazer 50 iterações direto e pronto. Tá? E aí eu estou mostrando o valor. É o mesmo de antes. Por que eu não preciso incrementar a variável do contador? Porque o próprio laço cuida. Que é um for, não é um while. É, mais fácil desde que você saiba exatamente o que você quer. Então o while é bom enquanto se o final do laço deveria ter uma condição externa. Um final de tabela, um final de input, né? Esse não, esse é aquele que você sabe, né? É. Tem uma variável carregada com valor. Utilizando blocos. Professor, aquele reverse é o quê? Que ele vai, é o contrário, que ele vai de 50 até 1, por exemplo? Não, Esse reverse. O reverse é isso. Só que não é. Você não adianta escrever 50, 2 pontos 1, tem que usar a palavra reverse. 50 reverse 1, aqui é é isso? aluno que escreve assim. O que acontece? O for é um nome de variável, né? V1 in 1.50 loop. Aí tem o end loop aqui, tá? Isso aqui é um laço completo. O que eu colocar aqui dentro vai executar assim 50 vezes. O que eu colocar aqui dentro, tá? O que aí o aluno não quer fazer de 1 a 50, quer fazer de 50 até 1, reverso, decrescendo. Porque às vezes você usa a própria variável aqui para fazer alguma operação. Você quer fazer de trás para frente, tá?
Então o certo não é fazer isso aqui, ó, 50 2.1. É fazer 1,50 e usar a palavra reverse. Ah, com a chave também. É isso, reverse. O reverse ali, na verdade, ele é opcional, porque aliás, é muito difícil usar, mas se precisar, né? É que pensar ao contrário é mais difícil, né? Bom, vamos falar de blocos. Isso aqui é um bloco, gente. Na próxima aula a gente vai fazer programa gravável. Esse bloco não grava no banco. Por quê? Por um único motivo, ele não tem nome. É anônimo. Então vocês executem, joguem lá no Word o exercício. A partir da próxima semana, a gente vai fazer procedimentos que são gravados no banco que tem nome para você chamar. Aí vira um programa de verdade. A única coisa que falta para isso aqui é ter nome. Tá? Por que tem isso aqui? Porque às vezes você está lá no seu ambiente de trabalho, quer fazer uma operação lá, um laço rapidinho, você já faz anônimo e roda. Tá? Comentário, faltou falar isso, né? Toda linguagem que se preza tem comentário. Então tem esse comentário aqui, ó, asterisco, asterisco. Esse começa numa linha e termina na outra. Sabe aquele comentário contínuo? E tem esse outro comentário, que é o traço, traço, né? Esse traço, traço é o comentário de linha única. E pode ser colocado do lado do comando. O que é legal, isso eu acho um pouco legal, né? Eu quero colocar essa fala que essa variável faz. Coloca traço, traço e escreve aqui do lado. Não atrapalha. Esse é um jeito de usar, né? Então vamos lá. Um bloco, qual é a estrutura dele? Declare, variáveis, begin, procedimento, end. Qual é a novidade desse slide? Tem um exception. Se vocês desconfiarem, é para manipulação de erro, né? Toda linguagem que se preza trata erro. Eu não vou colocar agora isso, por quê? Eu tenho uma aula só para tratamento de erro. Então a gente vai fazer blocos que o erro vai explodir na tela só, e a gente não vai tratar dentro do programa ainda. Então tem uma aula que eu paro só para falar de procedimento de tratamento de erro. Então vamos lá, um exemplão aí, ó. Declare, duas variáveis. Begin, um comentário. Estou dizendo que lá começa a execução. Select, estou lendo uma tabela. Por que tem aquele into? Novidade, você não fazia select com into. O into é uma jogada do PLSQL para pegar o valor de uma coluna e jogar numa variável direto na hora que você dá o select. Senão você só dá o select e não joga em nenhum lugar, entendeu? Tá vendo a diferença ali no meio do select e o into? Eu estou dizendo assim, o que vocês conheciam é fazer select e name from emp. Tem o into v e name, que é a variável. Então eu estou dizendo o seguinte, leia a tabela, mas ainda assim jogue o valor dessa coluna numa variável. Where, uma condição. Então, tem uma coisa sutil que eu vou falar daqui duas aulas, é o seguinte, o PLSQL não admite selects que voltam mais de uma linha. E depois a gente vai explicar por quê, isso é muito bom até. Tá? Por isso que tem o where ali, senão esse negócio estava errado. E uma lógica, já que eu tenho into numa variável, se voltasse mais de uma linha, qual é a outra variável? Depois a gente vai explicar isso oportunamente. Tá? E exception, só tem uma exception de exemplo, que eu estou dizendo, ó, quando não tem mais dados, digamos que a tabela está vazia, é um erro, né? Já que eu estou querendo capturar dado. Vai fazer isso aí, não cadastrado. Tá? É um exemplão aí. O de hoje ainda não é tão complexo. Posso alinhar blocos? Posso. Eu posso ter um begin e posso ter um declare aqui com um begin end aqui no meio. Pode? Eu não recomendo. Eu acho isso muito confuso. Mas pode. Tá? Então é bom saber e aprender um pouquinho disso. Lista de exercício. Vamos mostrar a lista. A lista é essa 80. Embaixo está a minha apresentação de hoje. 80. Então é uma lista com 6 exercícios que ainda não usam o banco para dar um tempinho a mais para vocês acabarem de criar o banco. Tem aluno que ainda não acabou de criar. Agora o que acontece? Esses 6 exercícios são operações com variáveis dentro de um bloco anônimo. O que eu preciso aqui? Que você coloque o bloco que você criou, tá? A não ser quando tem exercício que eu peço o resultado. Mas nesses aqui eu estou pedindo o bloco do código que você criou. Eu vou estar liberando a máquina e vou capturar em seguida outra vez, que eu vou chamar o developer, só para mostrar onde liga para a função de DBMS output, tá? Então eu vou estar liberando para vocês já irem se logando, daqui a pouco eu capturo. Estou mostrando a minha telinha aqui vou apagar isso aqui e vou escrever. A telinha que aparece para vocês, né? Quando você se loga, aparece do lado direito uma tela em branco, né? Então eu vou escrever um bloco simples que é aquele da lousa. Declare,
criar a variável 1, number, vou inicializar ela com 10 e vou criar a segunda variável, V2, number, e de propósito não vou inicializar, só vou mostrar um problema. Como agora eu já criei minhas variáveis, vou começar a parte procedural, begin, e vou dizer o seguinte, eu vou dizer que V1 é igual, viu com os dois pontos, porque não estou fazendo uma igualdade, eu estou atribuindo V1 mais V2, ponto e vírgula, tá? Se eu não colocar ponto e vírgula, vai acontecer o seguinte, aí eu quero mostrar o resultado, dbms, output, que é um comando, output, ponto, put, underline, line, e aqui eu vou dizer o seguinte, aqui é aspas simples, tá, gente? Resultado é, vou dar um espacinho, e vou fazer o pipe para juntar com o valor que é resultado, tá? Para grudar tudo na mesma saída. E ponto e vírgula. Aí end para terminar. O que acontece? Tem um erro aqui primeiro, que eu não coloquei ponto e vírgula em cima, só para vocês habituarem. Eu vou apertar aqui para executar, olha o que aconteceu. Olha, eu tenho um problema no DBMS Output quando eu esperava um desses símbolos. Na verdade, como eu não terminei aqui, ele dá erro na linha de baixo. Aí eu vou colocar ponto e vírgula, executar de novo. Executou. Só que qual é o problema? Ele não mostrou o resultado. Eu venho aqui em exibir, DBMS, saída DBMS. Lembra que o comando que eu usei é DBMS? Então a saída é DBMS. Deixa eu limpar aqui. Tem que fazer isso aqui, ó. Tem que clicar no maisinho e dizer que essa saída é dessa aba. Por quê? O SQL Developer aceita várias abas. Então eu vou dizer que é essa aba, Dorta, que é a abinha que está aqui, ó, tá vendo? Agora, a partir do momento que eu fiz isso, deixa eu... Aí ele já está ligado aqui. Vou executar de novo. Qual é o problema? Por que não apareceu um valor? Porque eu deixei a variável V2 sem valor e como eu faço cálculo com nulo, o resultado é imprevisível. Então eu vou colocar aqui V2, vou fazer a coisa direita, vou pôr o valor nela, 20. E vou executar de novo. Nossa, tem uma trancadinha legal agora. Aqui, o resultado é 30. Por que apareceu o valor? Porque agora não tem nulo no meio, tá? O nulo no cálculo dá resultado imprevisível. Então o que a gente aprendeu aqui? Primeiro, fazer um pequeno bloco, colocar as variáveis, ligar a saída DBMS aqui e não esqueça de associar a saída com a planilha que você está usando. Ok. Esse associar aqui é igual da server out on. Aonde você usa server out on então? Quando você usa SQL Plus, que é linha de comando. Tá? Vou liberar a máquina e assim são os exercícios de hoje. O que saiu dois resultados lá? Ele foi acumulando da primeira e da segunda vez. Aí se isso ficar chato, aperta aqui que ele limpa. Tá vendo? Ali limpa. Agora eu vou executar, ó. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Muito? Limpa. Tá? É uma maneira só de administrar. Vou fechar aqui. Pronto. Mãos à obra.